Olá, como estão? Pessoal, espero encontrá-los bem. Estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que vocês sabem que aqui no programa nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então eu quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no formato online. Vai poder verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no ícone distribuição, ou ainda, se preferir, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, o nosso bate-papo hoje é com um convidado e foi o articulista da seção Tecnologia, é o Claudinei Sartori. Ele tem conhecimento técnico em eletrônica, tem experiência superior a 15 anos voltado para a área técnica de telecomunicações, tendo realizado trabalhos no setor de TV a cabo. Atualmente ele é supervisor técnico da Cabonet aqui em Osasco e vai nos falar sobre um tema importante e super atual nos dias de hoje, que é o sistema de transmissão de sinal de internet sem fio, conhecido como Wi-Fi. E assim vai nos explicar como ele funciona, como fazer para ter um sinal melhor, sem interferência. Enfim, vou tentar extrair aqui algumas coisas legais dele. Claudinei, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. E espero contribuir com um pouquinho. Olha, com certeza você vai conseguir contribuir, porque é irônico. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que trabalha com comunicação e sou zero esquerda com essa coisa de tecnologia. Então, eu peço até desculpas de forma antecipada por algumas perguntas que eu vou fazer, que você vai falar, gente, não é possível que essa mulher está me perguntando isso. Mas eu imagino que, assim como eu, tem algumas pessoas aí que não... meio desorientada, né? Não, mas eu acho que o nosso bate-papo vai ser também na simplicidade, Exatamente. né? Uma coisa assim que alcance a todos, né? Nada tão técnico, né? Então, uma coisa assim que básica também, no sentido Exatamente. que... né? Eu acho que a nossa missão é esclarecer. Isso. Tá? Né? E aí, assim, até para a gente entender o todo, me fala uma coisa, vamos voltar no tempo, tá bom? Tá, ok. Como que surgiu o TV a cabo no Brasil? Então, na época, né, que eu iniciei o processo, né, foi por volta de 92 e 93. Foi a minha primeira experiência com TV a cabo, Tá. né? Então, assim, eu sou do Paraná, né? Então, eu sou ali daquela região de Arapongas, Londrina, aquela região ali. E eu tive a oportunidade de iniciar esse trabalho de uma coisa que ninguém acreditava, né? Tá. Não imaginava, não existia essas grandes operadoras, Sky, Net, nem existia essas empresas nessa época, né? Era cabo mesmo, né? Então, isso não existia. E essa história ela começou em outros países, nos Estados Unidos, em 1948, né? Nossa, que iniciou, bem antigo. Quantos anos demorou para sair dos Estados Unidos e chegar aqui no Brasil? Assim, a gente chama em 48, mais de 50 anos. Pois né? Então, né? para chegar essa tecnologia. E o que acontece? Quando veio, e ela veio através dos nossos rivais do futebol, né? Veio da Argentina. Tá. Então, técnicos da Argentina, né? Com empresários, né? Eles iniciaram esse trabalho no Brasil. Né? Iniciou mais na região sul. Né? Então, eu tive essa oportunidade lá de iniciar esse trabalho com o argentino. E na época, as emissoras que pegavam era Globo, Manchete e SBT. Então, a gente falava em 3 canais, né, de televisão. Né?
E a gente falava em uma operadora de TV a cabo com 12 canais. Então, hoje, quem fazia uma assinatura para pegar 12 canais, ela pega na TV aberta muito mais canais. Uhum. Então, foi iniciando e isso tudo foi evoluindo, chegando aonde que a gente chegou hoje. Tá, Né? me parece que hoje a gente tem 3 tipos de tecnologia, né? Isso, a gente tem o sistema que foi evoluído, uma rede HFC, né, que é um sistema a cabo, que no caso seria uma mistura de rede com fibra com rede com a cabo. Então, essa tecnologia a cabo que foi evoluída com a fibra junto também, né? Então, ela é uma mesclada. E aí a gente tem o sistema também DTH, que é o sistema que a Sky utiliza, que na época tinha a DirecTV e outras empresas de DTH. Tá, Que é um sistema de antena, né? Então, parabólica. Isso, são parabólicas de pequeno porte, são parabólicas de 60 centímetros, né? Então, a gente começa já a ver uma diferença. De satélite, é isso? Depende de capital satélite. Que a TV a cabo, ela também recebe o sinal via satélite, como a DTH recebe. Mas só as empresas, ela recebe esse sinal do satélite com antenas profissionais, com antenas de diâmetro de 5 metros. Né? Então, a gente imagina uma antena de 5 metros e a gente imagina um DTH com uma antena de 60 centímetros. Então, a gente vai ver que a captura do sinal via cabo inicial vai ser por uma antena de 5 metros. A gente vai captar muito mais o sinal e vai ter uma estabilidade maior pelo fato. Então, a gente com essa estabilidade que recebe pelo cabo, do sinal, com essas antenas profissionais, a gente consegue transmitir essa estabilidade para o cliente, pelo cabo. E o diferencial do TH é o quê? A antena de menor porte, de 60 centímetros. Aí o que acontece? Que quando chove, tem essa perca de sinal. Então, o sinal ele tem essa perca. Então, aí é onde começa a ter a diferença de tecnologia. Né? Por que o sistema a cabo é melhor? Pelo fato dessa diferença de captura do sinal. Então, você já consegue ter essa captura. E uma tecnologia que também foi extinta há pouco tempo foi o MMDS, que é aquelas antenas de grelha que a TVA muito utilizou em Osasco, em região. Né? Então, a TVA tinha essa tecnologia. E também são tecnologias que foram limitando, foi com o avanço chegando, entrando mais canais, tendo maior demanda e foi extinto esse sistema de sinal, que é por antenas, né? Então, era instaladas antenas e capturava o sinal. Né? E aí ela veio liberar essa frequência, foi fazendo uma parceria das operadoras para entrar a internet via 4G, né? Que é onde que fica nessa faixa de 2 GB, 5 GB mais ou menos. Né? Então, assim, um pouquinho dessa evolução que teve dessa época para agora, né? Perfeito. Claudinei, eu vou interromper um pouquinho, Tá ok. chamar o nosso intervalo e quando a gente voltar a gente vai falar muito mais sobre essa tecnologia chamada Wi-Fi. Ou melhor, até chegar lá. Volto já já. Olá, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com o Claudinei. Nós estamos falando sobre tecnologia, especificamente sobre o Wi-Fi. Só que no primeiro bloco a gente meio que voltou no tempo, né? Correto. Quando que surgiu TV a cabo, enfim. Já que a gente viajou, só para finalizar essa voltinha no tempo, quando que aqui em Osasco chegou TV a cabo? Então, em Osasco, ela chegou por volta de 2000, 2001, né? E eu fiz parte desse projeto de implantar essa empresa aqui em Osasco, né? Então, assim, praticamente já estou há 14 anos aqui em Osasco, vim do Paraná, né? Eu saí de lá, na época, em 92, trabalhei aqueles 7 anos lá. Depois de 2000, eu vim para Osasco na missão de implementar essa empresa aqui em Osasco. Então, a TV a cabo que está transmitindo esse sinal hoje aqui em Osasco, ela foi a primeira implantada e eu iniciei esse projeto trabalhando. Isso que nós temos hoje é graças a toda a equipe. Você foi um dos elementos. Isso, uma das pessoas que participou desse projeto de implantar. Perfeito. Né? Bom, de lá, né, de 14 anos atrás para hoje, porque naquela época não tinha o tal do Wi-Fi ainda, ou já tinha, há 14 anos atrás?
Então, na época, as pessoas não pensavam nem em internet via cabo, né? Então, era uma coisa assim que era uma internet discada, era o provedor, né? Então, a pessoa tinha que ter acesso a um provedor, conectar uma linha telefônica, né? E era muito limitado, né? E já foi implementado. E quando foi implementada essa rede aqui em Osasco, já foi pensando em implementar uma internet nela também, né? Então, a gente analisando a rede que foi construída em Osasco, ela já foi uma rede já pensando em oferecer esse Mais para serviço, frente, né? né? E isso tudo hoje já está acontecendo, né? Acontecendo de uma proporção muito maior que antes o telefone era um dos serviços essenciais, né? Aí hoje passou a ser a internet, né? Então hoje em dia as pessoas chegam na casa, ela pedia, tem um copo de água, hoje a pessoa já quer saber a senha do Wi-Fi, né? Então a gente pensando, já quer saber a senha da internet, quer estar conectado, né? Então hoje a gente vê as pessoas andando na rua e as pessoas olhando para o aparelho, né? Então assim, está tendo essa mudança, né? Então até mesmo a cultura, até os jovens estão mudando, Sim. né? Então hoje o desejo do jovem é ter um celular de última geração, é ter equipamentos para ter acesso a essa internet, né? Então os jovens antigamente, né, eles tinham outro desejo que às vezes era ter um carro, né, equipar aquele carro, alguma coisa nesse sentido. Então hoje já está mudando, né? Então porque assim a pessoa não quer nem ter carro, com o trânsito que está hoje é difícil até, Pois né? Prefere. Né? Então, assim, essa mudança, essa evolução que teve daqueles anos para cá, né? Até no sentido comportamental teve essa mudança. Bom, né? e com essa mudança toda, a tecnologia é o que mais muda, né? E a nossa mudança vem, inclusive, em função dessa mudança tecnológica. Diz pra gente qual é a diferença, né, da transmissão do sinal através de cabo e através do sem-fio, que é o famoso Wi-Fi, né? Isso, A razão exato. do nosso encontro hoje. Isso. Então, a gente pensando assim, as principais diferenças, né, seria a parte física, né? Então, a gente está falando de um sistema Wi-Fi que não utiliza fios, né? Então, assim, é de uma praticidade muito grande. Né? Você implementar uma rede dentro de uma casa onde que todos os pontos da casa já vai estar praticamente quase tudo funcionando. Então, essa praticidade. Então, se você pensar num sistema a cabo, você vai ter que passar cabo em todos os cômodos, né? Então, é uma coisa assim já trabalhada, né? Ter que fazer tudo isso, né? Passar o cabeamento. Mas aí a gente for analisar nessa parte de segurança, aí já começa a ver os pontos positivos e negativos de que a gente vê o ponto negativo no cabo é ter que passar a fazer toda uma estrutura. Tá. E a facilidade do Wi-Fi é você ter ele já disponível, né, para todos os pontos, né? Entendi. Mas assim, qual é o melhor? Então, Cabe essa pergunta? Então, ela vai depender da necessidade, né? Então, se a gente for analisar em praticidade e em um modo residencial de uma casa, alguma coisa assim, o Wi-Fi ele é uma solução excelente pelo fato dessa praticidade. E se a gente for analisar de um modo profissional, de um modo de segurança, né, a gente já vai estar falando de uma situação de uma empresa, que a gente vê hoje. Poucas empresas, você vai chegar numa empresa e todo o sistema de comunicação da empresa é via Wi-Fi. Então, as empresas em si, 90% é tudo por cabo, pelo fato da segurança. Então, os dados que trafegam têm que ser seguros. Né? E o Wi-Fi, pelo fato de estar no ar, então às vezes a pessoa da rua pode ter esse acesso, né? Então ele acaba tendo então está mais ligado à segurança, né? Segurança, e se a gente for analisar também é aquilo. Depende, cada caso é um caso, tem que ser analisado, né? Entendi. Me fala uma coisa, qual é a importância da transmissão do sinal, né? Assim, deixa eu refazer a pergunta. A gente está falando de fio e Wi-Fi, né? Qual é a importância desses dois elementos para a transmissão de sinal da internet para os outros dispositivos?
Será que eu fui clara na pergunta? Eu acredito que sim, dá para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, se a gente falar em dispositivos Wi-Fi, tem que ter um sistema Wi-Fi, né? Porque não adianta eu ter uma rede estruturada com cabo e querer conectar dispositivos por Wi-Fi, né? Então, assim, tem que estar associado, né? Tem que estar associado à rede sem fio com os equipamentos que eu vou conectar naquela rede, porque também eu quero conectar um equipamento numa rede de cabo, mas só que aquele equipamento não tem uma placa de rede, né? Então, assim, tem que estar associado à tecnologia, né, com os equipamentos que vão ser utilizados. Entendi. Tá. Perfeito. Bom, Claudinei, por incrível que pareça, já terminou o segundo bloco, rapaz. É rápido. Pessoal, não saiam daí, eu vou voltar falando sobre roteador, tá? Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com o Claudinei. Nós estamos falando de tecnologia, Wi-Fi e existe um danado chamado roteador. Correto. Né? Então, como funciona a ideia do roteador de internet, né? Que ele funciona numa velocidade e às vezes o aparelho que a gente tem lá na casa funciona em outra. Como é que dá essa coisa? Primeiro, o que é um roteador? Qual o papel dele e o que acontece quando não tem a compatibilidade de velocidade? Então, o que acontece muito, né? As pessoas às vezes compram uma determinada banda de internet, né? E exemplificando, né? Assim, às vezes eu contrato 1 mega lá e quero colocar 10 computadores, né? E só que a pessoa tem que entender que o papel do roteador, ele é praticamente quase que um divisor. Ele divide aquela internet, né, para aqueles 10 computadores, né? Então esse é o papel do roteador, né? Então dividir aquela internet, facilitar para que aqueles equipamentos tenham acesso, né? Obviamente que isso vai interferir no sinal, como você já disse, né? Então, como é que eu faço para minimizar essa interferência, uma vez que é natural que as casas tenham um único roteador com uma velocidade e Correto. que é celular, é computador, nossa, tudo hoje tem internet. Então esse sinal ele é bem partilhado aí. Então, aí tem que ter um estudo básico, né, de banda, né, que vai ser distribuída, a necessidade também, né. Por exemplo, se for para uma coisa para acesso à web, coisas básicas, né, que não exige muita a banda, então a gente hoje praticamente a gente fala coisa de acima de 1 mega, né. Então hoje os provedores em si, eles não estão oferecendo nada abaixo. Então, hoje a gente já está se falando de 5, 10, 15, 50 megas, né? Então, hoje, um acesso básico, hoje a gente está falando em 5 megas, né? Tá. Então, os operadores. Então, para a gente praticamente ter essa divisão, né? Essa demanda. E aí vai sobrar 1 mega para cada um, que é mais ou menos assim, essa é a conta, mais ou menos, de 1 mega para cada equipamento, né? Porque praticamente está virando muito vídeo, né? Então as pessoas estão assistindo muito vídeo pela internet, né? Então hoje as pessoas postam muito vídeo, muita imagem, então o conteúdo em si da internet está ficando pesado, né? Então antigamente era uma coisa mais leve, né? Os sites. E aí, exatamente, em função de você tocar no assunto de arquivos pesados, como é que eu faço para detectar se o meu sinal do Wi-Fi, né, que está ou não com interferência e, consequentemente, um baixo sinal? Que eu estou querendo baixar algo muito pesado ou rodar algo muito pesado com baixo sinal. Como que eu posso fazer para me virar e melhorar isso? Então, a gente, pensando numa estratégia geral, numa instalação de um Wi-Fi, né? Então,
o ponto inicial, a gente tem que fazer uma análise, né, do Quem faz ponto. essa análise? Então, o próprio técnico em si, quando for fazer a instalação. Tá. Né? Então, quando o técnico vai fazer a instalação na casa do cliente desse roteador, ou quem for fazer, a pessoa especializada, ela já tem que fazer uma análise, né, geográfica assim, de um melhor local para ficar o roteador, né? Esse equipamento que vai distribuir para casa. Né? Então, esse seria o primeiro ponto, né? Porque não adianta você querer ter o acesso em toda a casa e você colocar esse ponto de acesso da casa, colocar no canto da casa. Então, o ideal é que ele esteja no meio da casa, para se ter uma distribuição melhor para toda a casa. Entendi. Esse seria o primeiro ponto, seria a estratégia de local para instalar o Wi-Fi. Tá. Né? Tem mais algum ponto relevante? Então, aí, após isso, a gente entra na parte de interferências, né? Nessas interferências que pode ser causada por vários equipamentos, né? Então, até um telefone sem fio, pelo fato do sistema Wi-Fi trabalhar com frequência, que é uma rádio, uma frequência, como se fosse uma rádio FM, ele transmite aquelas ondas para um outro equipamento capturar. Tem uma antena nesse sistema roteador. E essa antena, ela transmite esse sinal. E esse sinal no ar, ele pode ser interferido por outros equipamentos. Até mesmo pelo próprio vizinho ter um outro sistema Wi-Fi. Então, exemplo, se você tem um sistema Wi-Fi e ele está no canal 11, a sua antena está transmitindo no canal 11, porque esses equipamentos têm até 13 canais de transmissão, tem uma variedade de canais de transmissão. E o seu vizinho está no mesmo canal, então cada um pode estar interferindo um no outro, né? E até mesmo se o seu sistema está com essa interferência, você tem condições de procurar softwares que você faz uma análise daquela região, qual é o canal que está mais disponível. Então, você instala esses equipamentos no seu computador, faz essa análise, vê qual que é o canal que tem mais disponibilidade e muda o canal. Por exemplo, você está no canal 12, você muda para o canal 10. Tá? Aquele do canal 10 é melhor, você deixa naquele canal. Né? Então, esse seria um ponto também, procurar qual é o canal de melhor transmissão para o Wi-Fi. Né? Então, isso com coisas fáceis, acesso ao roteador, verifica qual que é o canal e você faz essa mudança. Né? Entendi. E a nível de banda também, tem que tomar cuidado, porque se você não tem uma segurança no seu roteador, até propriamente com senha, não só do próprio roteador, como a senha do próprio Wi-Fi, alguém pode estar usando a sua internet. E você achando que a sua internet está lenta, é devido você estar compartilhando com mais pessoas. Pois é. Claudinei, eu vou dar uma atropelada em você, Tá, porque assim, a gente está super no finalzinho. Tá, ok. Assim, bem rápido. O que a gente pode esperar de novidade aí para os próximos anos? Então, veio agora recentemente a internet 4G, né? Que é essa tecnologia que é propriamente para a internet. Né? O 4G é essa tecnologia que foi desenvolvida para a internet. Porque o 3G foi uma solução paliativa. Mas essa tecnologia ela não é só para celular? Ela é para celular, mas é aquilo, né? Como é através de chip, né? Então, hoje, os próprios equipamentos, né? Você pode inserir esse chip 4G e ter acesso a essa internet, né? Tem dispositivos que você coloca no próprio notebook e você tem acesso a esse 4G através, né, de um dispositivo, de um PC, né? Numa residência você consegue também, não só o próprio celular, você consegue ter acesso ao 4G em outros dispositivos também. Né? Então, é mais um concorrente do mercado. Né? Você, com essa tranquilidade toda, tem muita informação escondida aí, não é? Tem alguma coisa... tem muita coisa para a gente tirar daí. Só que, infelizmente, a gente vai parar por aqui, porque é muito curtinho. Mas você vai se preparando que você voltará. Tá, ok. Tá bom? Agradeço imensamente a sua presença aqui, Claudinei. E espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguma coisa aí para quem
às vezes não entende por que que a internet está lenta, por que que o sinal da TV está ruim. Enfim, pessoal, eu desejo uma excelente semana para vocês, porque a gente chegou ao final do programa de hoje e agradeço o prestígio, a audiência. Até a semana que vem, onde no nosso próximo programa nós vamos falar sobre yoga, o yoga do riso, tá? Vale a pena conferir, tá bom, pessoal? Até a semana que vem. Tchau, tchau.